Olá! No sexto Seminário Internacional de Dispositivos Médicos, realizado pela Anvisa e pela Abraid, eu vou falar sobre o ambiente digital do futuro, monitoramento de dispositivos médicos e engajamento do paciente, o que nós chamamos de Quantified Self hoje em dia. E eu sou graduado e doutorado em Neurofisiologia pela Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde também fui professor pesquisador. Posteriormente fui professor de Fisiologia da mesma faculdade e, ao mudar-me para Campinas, na Unicamp, fui fundador e diretor do Núcleo de Informática Biomédica e também professor da Faculdade de Medicina. Atualmente sou professor adjunto de Informática e Saúde da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tenho aqui vários reconhecimentos internacionais. Eu tenho experiência profissional desde 1970 em Informática e Saúde Digital e fui pioneiro no Brasil e possivelmente em alguns no mundo, em vários domínios como inteligência artificial, aprendizado de máquina, prontuários eletrônicos, etc. No tema da aula de hoje, desde 86, eu conduzo projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em telemedicina, telemonitoração, wearables, IoT e software como um dispositivo médico. O objetivo da minha apresentação hoje é apresentar as principais tendências do ambiente digital de saúde e a crescente participação do paciente na gestão da própria saúde, que a gente chama de engajamento do paciente, principalmente através do uso de dispositivos, novos sensores e tecnologias digitais para coleta, transmissão e integração de dados de saúde. Então aqui eu vou explorar o papel da telesaúde, da telemonitoração e da telepropedêutica na monitoração remota de pacientes, principalmente o conceito de Quantified Self. E vamos discutir assim, algumas aplicações no monitoramento da saúde, prevenção e acompanhamento de doenças crônicas. Também vou discutir alguns mecanismos de engajamento do paciente, feedback, alertas, uso da inteligência artificial para a descoberta de modelos preditivos nessa área de monitoração, bem como vamos analisar alguns benefícios, limitações, problemas e perspectivas futuras de quantificação pessoal e de monitoração digital. Esses aqui serão os tópicos da apresentação. Nós vamos começar discutindo as tendências de saúde, por que na era da informação, tecnologias como telesaúde, telemedicina, nuvem, interoperabilidade e registros pessoais de saúde são importantes. O que é a telemonitoração assistida e telepropedêutica, quais são os dispositivos médicos e wearables, inovações de sensores nessa área. Também vamos falar um pouco sobre telesaúde doméstica, telesocorro, call centers médicos e exemplo do Quantified Self, especificamente em áreas como insuficiência cardíaca congestiva, diabetes e assim por diante. E a Big Data e inteligência artificial usada para a descoberta de modelos preditivos. Finalmente, nós vamos falar sobre algumas polêmicas e dificuldades de adoção da qualidade dos dados, erros, falsos alertas, interpretação de padrões e uma conclusão sobre o futuro. Tá. Bem, quais são as tendências de saúde? Bem, inicialmente a gente está vendo que está havendo uma tendência para prevenção, manutenção de saúde, bem-estar, aparência e fitness, saúde mental, à medida em que a saúde geral da população melhorou muito com a interação com a medicina. E houve também aqui um envelhecimento importante da população, e portanto as doenças crônicas ficam mais importantes, e a gestão comportamental e médica também muda bastante com relação à prevenção, principalmente sequelas. Tudo isso tem levado a um uso mais intenso de tecnologias digitais na gestão da informação, tanto individual quanto populacional e na telesaúde. Informações médicas de saúde hoje, elas são primordialmente centradas no paciente e não na instituição. Então, a possibilidade de você ter grandes repositórios de dados de saúde, como a RNDS, por exemplo, no Brasil, e interoperabilidade passa a ser também muito importante. O grande esquecido, que é o paciente, hoje ele está mais engajado através das tecnologias digitais, principalmente na prevenção e na gestão da sua própria saúde. Então, existem vários programas de estratégia de saúde digital, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, mesmo tem um programa. E aqui vamos focar um pouco mais no engajamento do paciente,
utilizando dispositivos médicos para monitoração e prevenção. A pirâmide que existia de saúde antigamente, hoje ela se inverteu totalmente, né? A base da pirâmide, que era principalmente a atenção médica especializada, hoje é ela autocuidado, em primeiro lugar, amigos e família, cuidadores, em segundo lugar, em terceiro lugar, redes de apoio. Esses são cuidados incentivados e de menor custo. E depois, com parceiros da área de saúde, autoridades, médicos e outros profissionais, e atenção hospitalar, cirurgias, elas são, dentro desse novo esquema, desencorajados e facilitados pela maior prevenção e autocuidado de saúde no engajamento do paciente. Então, entre as várias tecnologias de informação que são muito importantes atualmente, como essa que vocês estão vendo aqui, a monitoração remota de pacientes, que ocorre no caso de um contexto médico ou outro profissional de saúde, que é telepropedêutica, quer dizer, o exame físico e a tomada de dados do paciente através da semiologia à distância, e o que eu vou especialmente focar que é quantidade de selfie. Os dispositivos médicos de telemedicina foram grandemente difundidas nos últimos 10 anos, né, pelos dispositivos móveis, principalmente, e pelos wearables, como, por exemplo, os smartwatches. Então, 80% da população adulta brasileira tem telefones celulares com acesso à internet e uma cobertura de 3G a 5G hoje atinge 80% do território nacional. Houve um aumento explosivo de uso durante a pandemia de Covid-19 que persiste até hoje. E maior uso, então, como eu falei, de vestíveis, né? Os relógios inteligentes ou as pulseiras inteligentes, com aplicativos gratuitos de saúde, um grande número deles, inclusive gratuitos. Então, na telemonitoração assistida por um profissional de saúde, o paciente ele consulta, faz uma teleconsulta, faz as medições usando vários tipos de aparelho por vídeo, conectado à internet ou um videofone, transfere esses dados para o médico, que vai visualizar isso na forma de gráficos, vídeos e tabelas, e vai assistir, então, dando uma análise e feedback para o paciente, que pode ser em tempo real ou em tempo diferido, quer dizer, não em tempo real. Então, o que é telepropedêutica? Em várias especialidades médicas, odontológicas, etc., o exame físico exige coletar sinais e imagens do paciente à distância. Isso pode ser feito, como vocês estão vendo aqui na imagem, pelo próprio paciente, que é treinado a usar. E nós temos uma senhora medindo a pressão arterial usando um dispositivo, um monitor e um microcomputador, ou por um assistente ou técnico que vai até o local. Então, essa telepropedêutica é feita para ter excelente qualidade e resolutividade, e existem equipamentos para quase todos os exames de sinais e imagens possíveis. Eu vou mostrar alguns para vocês que podem ser usados pelo paciente. Existem equipamentos integrados com vários sensores, e o equipamento pode ser alugado ou colocado em comodato na casa do paciente pela instituição que facilita essa automonitoração. Isso aqui foi um dos primeiros projetos de telemonitoração do Brasil. Eu participei como consultor em 1994, o eletrocardiograma transtelefônico, né? Então, usando um pequeno aparelho de eletro, o cardiobip, com 3 derivações, 3 eletrodos, um colocado pelo paciente debaixo de cada axila e um em contato com a pele do abdômen. Ele colhe, então, 3 derivações de ECG, o paciente aperta o botão por 20 segundos, por 5 segundos, o sistema registra por 20 segundos, e isso vai para uma central de medicina, onde tem enfermeiros e médicos que recebem o ECG na tela do computador e, usando o telefone ou a internet ou uma videoconferência, pode orientar o paciente em casa, no caso, quando se usa isso pelo próprio paciente, ou num atendimento, como por exemplo numa academia de ginástica, num consultório médico, numa cirurgia ambulatorial, num dentista e assim por diante. Então, hoje se desenvolveram aparelhos muito miniaturizados que têm muitos sensores. Esses sensores podem estar nos celulares ou podem estar num smartwatch ou numa pulseira inteligente,
que mede vários parâmetros e, sincronizando com o celular ou com o PC, ele transmite esses dados para um prontuário eletrônico pessoal do paciente. A maneira mais barata de você fazer telemonitoração propedêutica não é nem eletrônica, é você usar alguns dispositivos que não são conectados, então se entra manualmente esses dados no aplicativo. Então pode ser uma fita métrica, um paquímetro, um fluxômetro, um oxímetro, um termômetro, uma balança digital, com cálculo do IMC, composição corporal, ou então um simples sigmomanômetro digital, que são coisas extremamente baratas, que podem ser compradas numa farmácia ou numa cirúrgica. E o paciente tem que transcrever os dados que ele mede. Por outro lado, existem cada vez mais dispositivos com transferência por Bluetooth, sem fio. Por exemplo, a balança digital, o oxímetro, o glicosímetro. Vocês estão vendo aqui o aplicativo que mede tudo isso. Um termômetro, um fluxômetro de pico, e o próprio sigmomanômetro também já tem aqueles que transmitem por Bluetooth. E que são baratos, principalmente os adquiridos na China. Existem vários dispositivos digitais que são interativos, por exemplo, o estetoscópio eletrônico, o ultrassonógrafo que usa o próprio celular, o monitor fetal, muito barato para mulheres que são grávidas e assim por diante. Também imagens médicas hoje são facilmente adquiridas e transmitidas. Por exemplo, colocando uma lente adicional à lente de celular, você pode transformar aquilo num dermatoscópio, num otoscópio ou num retinoscópio. Também existe, como eu falei, sensores baratos de ultrassonografia que podem ser usados para fazer imagens dinâmicas de vários lugares do corpo, a câmara intraoral para os dentistas e estomatologistas e até mesmo microscópios. Medidores portáteis de baixo custo, além de glicose, existem também hoje para colesterol, ácido úrico e hemoglobina glicada, para vários tipos de monitoração de doenças crônicas, por exemplo, dislipidemias, disfunção renal crônica e diabetes tipo 1 ou tipo 2, e também sensores contínuos de saturação de oxigênio. O monitor contínuo de glicemia, ou CGM, que quer dizer em inglês Continuous Glucose Monitor, é uma revolução. Por exemplo, tem vários hoje, mas o primeiro foi o Freestyle Libre da Abbott, CGM com sensor 2 Plus. É um sensor digital aplicado permanentemente à pele, dura 14 dias. A medida do nível de glicose no líquido extracelular a cada 3 minutos. E tem um aplicativo para celular ou leitor dedicado por proximidade. Ou pode usar o celular também usando Bluetooth, como vocês estão vendo aqui. E tem aí, no aplicativo você pode fazer curvas, medidas, estatísticas, pode fazer estimativa da HbA1c, glicemia média e assim por diante. E o mais interessante é que o 2 Plus tem alarmes de hiper e hipoglicemia que literalmente salvam vidas. Também nós temos hoje monitores de sono, monitores de EEG, eletrocardiografia, o Holter contínuo, mapa, que é o Holter de pressão, e até mesmo dispositivos especializados em monitoração do sono. Também hoje existem implantes descartáveis ou patches que você gruda na pele e fazem vários tipos de sensores de medida. Você pode ter uma camiseta ou uma camisa com sensores embebidos nessas roupas. Você pode ter sensores implantáveis. Aqui vocês estão vendo uma córnea, que é um dispositivo eletrônico, e até mesmo patches que são tatuados de circuitos eletrônicos na pele do paciente. Né? Botões de alarme, como o pronto-socorro, o telesocorro, cercas eletrônicas que delimitam o espaço de GPS para pessoas com Alzheimer, sensores ambientais de pressão, temperatura, umidade, etc., e sensores que podem ser ingeridos ou implantados debaixo da pele. E sensores ambientais, especialmente, estão crescendo muito, né? Porque eles podem monitorar o ambiente onde está o paciente e detectar valores muito radicais, como, por exemplo, uma temperatura muito elevada ou muito baixa, poluentes no ar, na água, dióxido e monóxido de carbono, fogo, né, incêndio, contaminantes em alimentos,
radiação ionizante e não ionizante, ultravioleta e até mesmo radioatividade, né? Então, esses ainda são pouco utilizados, são mais caros, mas para certos tipos de pacientes, isso pode ser utilizado. Também existem monitores multiparamétricos que combinam vários sensores, né? Por exemplo, recentemente lançado no Brasil, que é muito bom, que é o OnHome, que mede ao mesmo tempo pressão arterial, frequência cardíaca e ECG de uma derivação, simplesmente encostando os dedos e pondo um manguito. Esse aqui é o Ioncare E4, mede pressão arterial, frequência cardíaca e saturação parcial de oxigênio periférica, usando um terminal muito compacto e contínuo, medido contínuo, como se fosse um monitor multiparamétrico de beira de leito. Ou então já existe também, com preço bastante mais baixo, monitores que medem ECG, respiração, saturação parcial de oxigênio, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Também existe monitoração desse tipo para smartphones, como vocês estão vendo aqui. A monitoração de aderência à medicação, muito interessante. Por exemplo, aplicativos móveis, como o Pill Monitor, o dispensador de pílulas com alarme, como esse aqui, o da Philips, por exemplo, o MDS, monitor de ingestão, teleenfermagem e 90 a 98% de aderência observada junto aos pacientes. Por exemplo, a monitoração de gestão de medicamento é muito inteligente, muito interessante. O comprimido do medicamento recebe na superfície dele um microchip de 0,5 milímetro de transmissão por radiofrequência. Quando o comprimido atinge o estômago e o paciente ingeriu, o suco gástrico ativa uma mensagem por RF. E isso aí, então, é transmitido pelo chip para o celular, para o emplastro, perdão, que está na pele, e daí para o celular. E aí ele se dissolve. Então, o smartphone recebe, registra e envia informação para o prontuário pessoal eletrônico de saúde. Tudo isso, então, levou já há mais de 10, 20 anos a um sistema de telemedicina para monitoração diagnóstica. Então, o paciente tem vários tipos de sensores conectados por Bluetooth com o smartphone. O smartphone, através de uma conexão Wi-Fi ou de celular, se conecta com o servidor da empresa que presta serviços e, a partir desse servidor, usando terminais móveis ou fixos, o paciente pode visualizar os dados dele, o médico remoto também pode visualizar, desde que ele tenha um login, uma senha dada pelo paciente. Outros terceiros, como por exemplo o sistema de apoio à decisão, podem acessar também esses dados e pode ser implementada uma central de monitoração. Então já existem várias empresas em todo o mundo que prestam esse tipo de serviço de multimonitoração. E foram, então, desenvolvidos também, há mais de 30 anos, equipamentos profissionais integrados. Ou seja, eles são um terminal, muitas vezes portátil ou fixo, como vocês estão vendo aqui, né? Essa telemaleta, onde você tem um tablet, tem vários sensores, tem um teclado sem fio, ou como esse aqui, que é portátil, que tem, por exemplo, termômetro, oxímetro de pulso, glicosímetro, sfigmanômetro. Você tem digitalização automática, armazenamento e transmissão de dados, tem um prontuário eletrônico que roda no tablet ou no computador, e tem vários protocolos de atendimento de urgência ou outros. Esses equipamentos domésticos fixos, eles já foram desenvolvidos por várias empresas também, e eles podem ser integrados com muitos tipos de sensores, e eles são conectados. Eles também têm vídeo e audioconferência, como estão vendo esse aqui, que é portátil da Intel, com conectividade via telefone e internet, e eles são mais caros, mas podem ser colocados em locação. Em 2004, a gente desenvolveu no Núcleo de Informática Biomédica uma telemaleta brasileira. Ela foi atualizada agora, tecnicamente, em 2026. Então, vocês veem que tem uma maleta mesmo, né? Uma maleta metálica, robusta. E lá dentro você vai ter os vários sensores que pode usar, como oximetria, glicemia, espirometria, um esfigmanômetro, eletrocardiógrafo, estetoscópio eletrônico, ECG portátil, ultrassom Doppler, câmara intraoral, otoscópio, termômetro, oxímetro de pulso. E tem também um smartphone para fazer a conectividade, né? Essa telemaleta está disponível para serviços
de telepropedêutica, principalmente, ou então home care, atendimento domiciliar. Então, esse atendimento domiciliar, esses equipamentos podem ser colocados ou sistemas dedicados a certificados com integração com vários tipos de sensores, medidores digitais, uso no ambiente ou no trabalho ou lar. Pode ter assistência à distância, como eu falei. É muito usado em monitoração de doenças crônicas, mas também em gravidez, pós-cirúrgico, pós-natal. Pode ser uma colocação permanente ou temporária e tem uma excelente relação custo-benefício. Isso permite implementar vários modelos de negócio para empresas especializadas. Aqui no Brasil já existe o telesocorro, que foi desenvolvido na Itália na década dos 80. É um monitor doméstico de eventos. O paciente usa uma pulseira ou colar com um botão em comunicação por infravermelho ou radiofrequência com o modem. E esse modem, quando ele for acionado, ele se comunica com descagem automática por linha telefônica e tem um call center que recebe essa ligação. Além disso, pode ter sensores de segurança patrimonial, né, sensores de presença, sensor de fumaça, sensor de incêndio e assim por diante. Né? Então, são soluções integradas. Então, o call center médico é fundamental nesse tipo de monitoração, porque ele é operado por enfermeiros e médicos, pode incorporar chamadas passivas ou ativas por várias tecnologias e pode ser distribuído virtualmente, quer dizer, não precisa estar todo mundo no mesmo lugar como está mostrado aqui, né? Pode ter, inclusive, médicos, pode fazer interpretação da telepropedêutica, de imagens, conversar com o paciente, registrar no prontuário eletrônico profissional e assim por diante. Um exemplo aqui do que funcionaria isso, um projeto que foi feito nos Estados Unidos, na Flórida, de monitoração diária de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. O objetivo é detectar precocemente edema pulmonar congestivo e insuficiência do débito cardiovascular usando diversos tipos de medidas. Né? Então, os dados colhidos diariamente pelo paciente, o peso de manhã e à tarde ou à noite, perímetro abdominal, a funcionalidade cardiovascular usando o questionário de bem-estar cardíaco, NYHA, né, New York Heart Association, os parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial sistêmica e outros sintomas como dor precordial braquial, sintomas atípicos como dor anginosa, tosse, dispneia e assim por diante. Essa aqui é a classificação funcional NYHA, que vai de 1 a 4 e que tem o equivalente metabólico de tarefa, que na ergometria seria entre 6 a 2, né? Sendo 2 o paciente com severas limitações. Então, nesse projeto aqui, os envios dos dados eram feitos por um tutor de cuidado remoto, um alerta automático para o tutor e para o cuidador de acordo com o algoritmo que combina esses dados, e tem ações opcionais, como contato via telefone ou internet, telesocorro, tele-ECG, monitoração de adesão aos medicamentos e, inclusive, remoção. Os resultados aqui, usando essa plataforma AT&T, chamada Vivify, que tem todos os sensores que estão vendo aqui, e um tablete Android de 7 polegadas colocado no paciente, usando videoconferência. Então foi feito um piloto com 140 idosos no Texas, portadores de ICC, usando teleenfermagem e monitoração remota em áreas rurais. Então, a média de admissões de urgência caiu de 1,31 por mês para apenas 0,25. O custo de atenção diminuiu de $14 mil para $1.626, uma redução de 90% por ano. E o retorno sobre o investimento foi de 246%. O grau de satisfação dos pacientes também foi muito alto, 95%. Então, em vários lugares do mundo foram avaliados os benefícios da monitoração. Esse aqui, por exemplo, que foi pelo NHS, o National Health Service da Inglaterra, eles monitoraram 6 mil pacientes com diabetes, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. E aí eles notaram que em um ano, 45% de redução na taxa de mortalidade,
15% de redução na visita ao pronto-socorro, 20% de internações de emergência e 8% de custos totais por paciente. Aqui a internação domiciliar é algo que vai começar a aparecer com o paciente em casa, internado em casa e no hospital, e aí no quarto dele, transformado em quarto hospitalar, né, você tem várias monitorações paramétricas, com aquele terminal que eu mostrei, painéis remotos, locais integrados de visualização, telemedicina integrada, prontuário eletrônico do paciente, suporte ventilatório e oxigenoterapia, se for o caso, inclusive ventiladores mecânicos do tipo CPAP ou BIPAP, invasivos ou não invasivos, concentrador de oxigênios fixos ou portáteis e cilindros de oxigênio para emergência. Também tem vários aplicativos de suporte nutricional medicamentoso. Então, aqui na internação domiciliar, como vocês estão vendo aqui, o paciente está no leito, ele pode ter uma monitoração de beira de leito com 5 a 6 parâmetros medidos e graficados, e pode receber a visita periódica de uma equipe de home care. Bem, terminando então, o que é o Quantified Self? Né? A tradução seria o eu quantificado, né? A quantificação pessoal. São medidas de quantificação diária de dados registrada sistematicamente um grande número de variáveis para o mesmo indivíduo por um longo período de tempo. É um projeto que eu trabalho desde 2014, usando de 20 a 30 variáveis, geralmente apoiado em dispositivos vestíveis, sincronizados com celulares, com vários sensores, e o registro mantido em bancos de dados locais ou planilhas online em prontuários eletrônicos pessoais de saúde, o PHR, né, o Personal Health Record. Os objetivos do Quantified Self são monitorar o estado de saúde realmente, tanto em pessoas saudáveis que querem fazer prevenção, bem-estar e aptidão física, como atletas, por exemplo, doentes crônicos, como por exemplo diabéticos, hipertensos, e pacientes pós-agudos, por exemplo, ao voltarem para casa depois de cirurgias e traumas. Detectar precocemente variações que apontam tendências a desfechos desfavoráveis e acompanhar ações preventivas, como a limite do exercício, mudança de estilo de vida, status dos vários sistemas orgânicos, dentro de determinadas faixas, né, ou metas pré-definidas. O primeiro Quantified Self foi feito em 1996 pelo Steve Mann, do MIT Media Lab. Olha como que era miniaturizado, né? Esse aqui são os vários sensores e os circuitos eletrônicos que cabiam num colete, ocupando todo o tórax do abdômen do Steve Mann, que é essa pessoa aqui, esse pesquisador, e que ele chamou de Quantimetric Self-Sensing, que é o Quantified Self, né? É o nome que ele deu, com várias medidas aqui, como vocês estão vendo, e inclusive passadas, né? Número de passos. Ou seja, praticamente o Steve Mann foi o inventor do wearable computing, né? Ou do wearable sensing. Então, aqui os elementos básicos do Quantified Self são, não vou entrar em detalhe, porque são muitos, mas são grupos como medidas antropométricas, parâmetros bioquímicos fisiológicos, alimentação e ingestão calórica, perfil nutricional, atividade física, dispêndio calórico, perfil de esforço físico, aptidão, sono e inquéritos, escalas e scores administrados pelo celular ou pelo tablet. Então eles são ligados, se faz Quantified Self através de vários aplicativos. Infelizmente não existe um aplicativo interoperável para todos os sensores que existem no mercado. Isso ainda está sendo desenvolvido, mas você vai ter que ter vários aplicativos, né? Infelizmente. Nós estamos vendo aqui para o Whiting's Healthmate, para o Fitbit e o da Apple Health, que utiliza o relógio e o celular. Então, a grande questão hoje é os dados pessoais quantificados, né, de Quantified Self diariamente, eles fazem algum sentido? Será que não é um fetiche de dados, como já foi nomeado, ao qual se deu um nome até um pouquinho injurioso, né? Será que são úteis de alguma forma? Isso aqui é uma planilha de dados pessoais,
Essa aqui é a minha, que eu fiz o primeiro teste, foi com meus próprios dados, registrando 23 colunas de dados numa planilha integrada com o prontuário eletrônico de saúde que eu mesmo desenvolvi. Então aqui existem alertas que estão aqui em vermelho. Essa planilha é processada graficamente, por exemplo, usando aqui o déficit calórico diário, ingestão diária de medicamentos e carboidratos, o exercício diário em número em quantidade de calóricas, passadas dados por dia. Então vocês vão ver que os dados são muito sujos, né? Ou seja, muito variáveis, com muita grande variabilidade. Então, para ela ser útil, eu tenho que usar alguma forma analítica de bioestatística ou inteligência artificial. Por exemplo, esse processo aqui, que eu usei para emagrecer, eu desenvolvi um dashboard, um painel de controle, que diariamente registra toda a informação e sumariza ela em um dashboard ou painel de controle mensal, né? E aqui um gráfico, que é do Fitbit, que mostra o grau de adesão ao peso, atividade, sono e função cardíaca, né? Então ele mostra, nessa borboleta aqui, como a gente chama, um gráfico bastante ilustrativo para o paciente, para ver se ele está dentro daquelas metas. E aí o desfecho, a evolução ponderal, no caso aqui foi em um ano, ele desceu de 97,5 kg para 80 quilos, em alguns dias abaixo de 80 quilos, 78 quilos. Tá? Mostrando então o efeito. E aí nós fizemos uma análise usando inteligência artificial para ver quais eram os fatores daqueles 23 variáveis que causavam perda de peso em no máximo 48 horas. Então, a perda de peso foi de 24,6% da massa corporal, sem cirurgia bariátrica e sem fazer um regime de exercício e dietético muito radical, porque durou um ano, né? Em 8 meses, o IMC caiu de 33,4, que é diabetes tipo 1, quase tipo 2, que é obesidade tipo 1, quase tipo 2, para 25,9, que é um pouquinho acima do normal, que é 25. E o perímetro abdominal, que é também outra medida interessante, caiu de 116 centímetros para 98 centímetros, que é o normal para um homem adulto. E a massa gorda caiu de 28% para 19%, também dentro do normal para um adulto de 1,78 m. Então, o exemplo do valor do QS para detecção precoce de alterações também é muito interessante. Em um paciente que praticava Quantified Self diário, os valores medidos de frequência cardíaca toda manhã ao acordar detectaram uma bradicardia anormal. A intervenção precoce, graças a essa detecção, evitou uma sepse por envenenamento infeccioso do nódulo sinusal do coração. Vocês estão vendo aqui o gráfico, foi feito com o Fitbit, um relógio Fitbit, né? Ele caiu, a média era de 78, frequência cardíaca matutina, caiu para menos de quase 40 frequências cardíacas. Então a bradicardia séria. E aqui, quando foi feita uma investigação, se detectou uma sepse aqui local, um abscesso no último molar, que até se perdeu. Foi feita então uma intervenção médico-odontológica de raspagem, antibiótico terapia, assim por diante. E aí voltou ao normal. E também foi feita a monitoração à distância com o cardiologista, usando um aparelhinho desses que faz uma análise de uma derivação, né? E que eu já vendida no Brasil também, pela Onron. Esse aqui é o traçado que a gente obtém. Em função disso, eu escrevi, dessa experiência e de outras, eu escrevi um artigo chamado Quantified Self, como a automonitoração e a telemedicina podem ajudar. Vocês podem encontrar isso na revista virtual Telemedicina e Telesaúde. O endereço é bit.ly/artigo-QS, ou vocês podem escanear aqui esse QR Code, tá bom? Então, no engajamento do paciente, se usa muito alertas e avisos de valores anormais e parâmetros fisiológicos, perda ou ganho excessivo de peso,
consumo excessivo ou insuficiente de alimentos, principalmente macrocomponentes como proteína, e também podem ter incentivos, a famosa gamificação, né, ou gamificação, com prêmios por ter atingido, ultrapassado metas pessoais ou fixado pela literatura. Está vendo? Aqui é uma medalha de ter conseguido fazer 10 mil passos por dia. Isso incentiva o paciente, né, a competir com ele mesmo, principalmente para valores excepcionais ou estabilidade. E também existem aplicativos para competição em grupos sociais. Então, um grupo de amigos, por exemplo, ou de colegas, pode fazer competições de quantos passos dá por dia, que distância e assim por diante. Usando a inteligência artificial, esses dados eles vão criar Big Data necessário para experimentar com modelos estatísticos. Por exemplo, nós começamos a utilizar em 2014 análise de regressão múltipla e análise fatorial multivariada com esses dados, usando aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado, como redes neurais, deep learning, e construção de redes probabilísticas, por exemplo, Bayes. Descoberta automática, com sistemas de inferência, integração com modelos de linguagem ou IA generativa, o ChatGPT, por exemplo, é uma coisa mais recente, e a importância do uso de padrões e de interoperabilidade de dados, como eu falei. Então, uma aplicação inteligente que nós desenvolvemos, você dialoga com um ChatGPT, fornecendo aquela tabela de dados, monitoração de dados, e diariamente você tem uma interação com o ChatGPT. Por exemplo, Renato, essa é Giba, sua tutora de saúde amigável. Lamento informar que você aumentou seu peso em 700 gramas desde ontem. Você está agora com 82,4 quilos e a próxima a lembrar que a sua meta, né, dá 80 quilos. Então, a razão para isso é que você consumiu um total de 1.224 quilocalorias, em vez da sua média habitual de 1.000. Isso é 22% a mais. Mas o principal culpado do seu ganho de peso é que você comeu 134 gramas de carboidrato, a maior parte à noite, 90 gramas. Aquilo podia ter me feito, olha só, aquela pizza lá, vou te falar, hein? Você jurou que não ia comer à noite, né? Eu sugiro que para os próximos 3 dias você reduza os carboidratos, principalmente no jantar, e aí você vai perder, chegar a 81,5 kg com isso. E aí vem aquela famosa do LLM, né? Quer que eu sugira um saboroso medula de baixo carboidrato para isso? E o novo cronograma de exercício, você prefere correr de bicicleta ou de esteira? E vai armazenando também as preferências, inclusive de alimentação. Muito bem, tem muitos problemas e polêmicas o Quantified Self. O primeiro é uma inundação gigantesca de dados automáticos, né? Chegou, os meus, por exemplo, chegou a 20 a 30 megabytes por semana. Rejeição pelos médicos. Poucos médicos querem ver essa quantidade absurda de dados, porque eles têm muitos pacientes. Outra coisa é a confiabilidade dos dados, muitos falsos positivos, falsos negativos, um excesso de alerta, levando ao que a gente chama de fadiga de alerta. Você passa a ignorar, né, aqueles alertas como lá a LLM falou, então passa a ser ineficiente. E aqui a detecção de causa e efeito é difícil, por causa de dados muito variáveis, ou ruidosos, baixa correlação com desfecho e também uma dificuldade de reconhecimento de padrões sistemáticos. Então, o futuro vai ter surgimento de tutores pessoais, uma utilização mais ampla de algoritmos de IA, adoção de incentivos financeiros e outros, programa de educação dos computadores para aderir e ter persistência de uso do Quantified Self pelo paciente, né? Então, aqui, por exemplo, se verificou que 50% dos usuários de smartwatches com sensores de saúde deixam de usar depois de alguns meses, né? Precisa ser um pouquinho obsessivo-compulsivo. E ampliar também a adoção institucional, como, por exemplo, plano de saúde, hospitais, ambulatórios, medicina preventiva do governo, assim por diante, né? Então, em conclusão, apenas indivíduos muito persistentes e sistemáticos obtêm sucesso com o Quantified Self. Mas a quantificação pessoal, ela proporciona um feedback periódico muito frequente para embasar decisões individuais
e rapidamente, como eu mostrei naquele artigo, né? Maior utilidade e aceitação é no controle de doenças crônicas, porque o paciente devidamente educado, ele vê que ele está correndo riscos de sequelas sérias e até de morte a um prazo mediano a longo. E o foco deve ser na quantificação do número restrito de parâmetros de interesse específico para doença aguda ou crônica. Então aqui estão algumas referências sobre o que eu falei. Muito obrigado. E aqui estão meus dados de contato.